por ele através da arca, porém é o lugar onde também não é tudo perfeito. A perfeição está na arca, não de quem está dentro da arca, entende? Então, nesse momento que nós estamos passando aí por algumas coisas acontecendo, né, no meio da arca, no meio do local onde está a arca, onde nós estamos inseridos nela, sabemos que o Senhor é bom e o Senhor maravilhoso, ele está nos preservando na arca. Ok, Bel, a Bel, né, falando, né? Sim. Por favor, Bel, a hora que você quiser, por favor, é só apresentar a mamãe. Se você não puder participar, porque às vezes ela requer atenção, a gente vai entender também. Vai ficar gravado. E você é amadíssima, queridíssima, maravilhosíssima. E Deus tem aqueles projetos lindos para você. E nós estamos felizes porque fazemos parte disso, né? E ela está falando que um temporal começa a cair em São Paulo. Deus que abençoe, Bel, por esse tempo juntos aqui. A gente continua se falando, hein? Deus que abençoe você. Olha a aluninha linda, orando em línguas para tudo sair bem. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Ah, tá bom. O irmão dela falou que não admite internet. Fique em paz. Tá bem, minha querida? Dá um abraço no motorista aí também. Fala que Jesus o ama muito e que o dia dele vai ser maravilhoso aí. Em nome do Senhor Jesus. Viajar para São Paulo, trabalhar para São Paulo não é fácil, né? Eu sou daí, eu sei muito bem o que é isso. Vamos lá. Então, falamos da arca, falamos da salvação que existe na arca, apesar de que, né, tem coisas que na arca não devia estar, mas faz parte, né? E a arca é lugar de vida, é lugar de paz, né? Então, estamos na arca e não vamos sair da arca por nada nem por ninguém. Só quando a água baixar. Quando a água baixar, é hora de chegar na presença do Senhor por toda a eternidade. Então, estamos aqui e, como diz a música, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Da presença do Senhor, ninguém nos tira. Fomos chamados para a vida eterna. Amém? Aí depois da arca, nós continuamos falando sobre o chamado de Abraão, né? Deus fala para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra e está se referindo a Jesus. Através de Jesus, todas as famílias da terra são benditas. E depois, lá na frente, nós vimos de novo essa frase, quando Deus fala a mesma coisa para Jacó, mas não chegamos em Jacó ainda, né? Abraão, um dia, foi chamado por Deus para oferecer o seu filho em sacrifício. Lembram? E o sacrifício de Abraão nos mostra o sacrifício de Jesus. Isaac é um tipo de Jesus. É o filho único, é o filho amado, é o filho que não resiste, é um filho que se entrega para ser sacrificado, né? Lembrando que Abraão já era bem idoso, tinha mais de 120 anos, e o Isaquinho devia ter uns 14, 15 anos, né? Lá naquelas montanhas, se ele saísse correndo, o pai não ia pegar de jeito nenhum, mas ele se submete. Ele se submete, ele é colocado sobre o altar, ele é amarrado por pés e mãos, e aí o Abraão levanta o cutelo para matá-lo, e ele não resiste. Ele se entregou. É um tipo de Cristo. Olha que interessante. E nisso o amor de Abraão foi provado. Nisso a fé de Abraão foi provada. E o Senhor proveu o cordeiro, porque quando o filho pergunta, pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro? Abraão responde, olha, meu filho, o Senhor proverá para si o cordeiro. E Deus proveu o cordeiro, mas não era aquele cordeirinho, era o cordeiro lá do Novo Testamento. Quando João vê Jesus vindo, fala, aí está o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa paz. Então, Isaac também é um tipo de Cristo. Nós prosseguimos, vimos que Isaac se tornou pai, teve dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú não levou a sério o que Deus tinha para ele, perdeu a bênção. Jacó, malandramente, tomou a primogenitura do irmão e depois ele teve que fugir, e nessa fuga ele para no lugar, deita-se para descansar, né? E ele adormece deitado numa pedra, e aí ele tem um sonho onde ele vê uma escada que liga o céu à terra. E a escada de Jacó também é um tipo de Cristo. Lá no Novo Testamento nós encontramos isso, né? Que nós lemos lá, lembra? Foi a semana passada. Nós lemos quando o Senhor fala para Natanael que agora o céu está aberto e o filho verá os anjos subindo e descendo por cima do Filho do Homem.
Então, essa escada de Jacó também é um tipo de Cristo. E nós vamos prosseguir um pouquinho mais hoje e pretendemos finalizar falando sobre alguns tipos do Velho Testamento, na sequência, porque é uma sequência histórica, eu quero dizer, uma sequência histórica, mas nós vamos salientar mais hoje a pessoa do Senhor Jesus como cumprimento de tudo aquilo que foi predito no Velho Testamento. Mas antes a gente fez uns comentários também sobre o pessoal saindo do Egito, né? Sacrifício de animais, que a gente passou por isso aí, as pessoas que colocaram lá, aspergiram o sangue nos umbrais da porta porque creram e então obedeceram, né? Também tem tudo a ver com a história da arca. Eles foram guardados pelo Senhor porque eles creram nisso, que se colocassem lá o sangue, o anjo da morte passaria e eles estariam protegidos, né? A gente segue, então, mostrando sempre Jesus como um abrigo. A parte dele é cuidar de nós, e a nossa é de obedecer. É todo o tempo isso, é bem essa mensagem que ele está dando o tempo todo, desde o Éden. Se você obedecer, você vai estar abençoado, porque ele vai estar cuidando de você. Aí é a continuação da história de Jacó, porque Jacó ele se torna uma nação de 12 filhos. Um dos filhos foi vendido como escravo e foi parar no Egito. Lá no Egito, ele se torna governador e, por causa de uma fome, ele leva toda a família para o Egito. Eles crescem, né, como nação, e depois aí o rei do Egito, que é o faraó, começa a achar que eles estão incomodando, porque são muitos. E aí começa a escravizá-los. Mesmo assim, continuavam crescendo como pessoas, muitos seres humanos da descendência de Jacó, da descendência de Isaac, de Abraão, os israelitas. E aí ele manda matar os meninos. As parteiras, falamos, não atendem à ordem do rei. Isso também tem um significado para nós até hoje. Nós estamos submissos às autoridades, mas nossa maior autoridade é o Senhor. Quando uma autoridade humana nos dá uma ordem que fere aquilo que nós temos da parte de Deus pela palavra, nós podemos desobedecer, mesmo que isso nos traga consequências. É melhor obedecer a Deus do que aos homens, já falou Pedro, né? Quando ele foi instado a não pregar o evangelho de Cristo lá no livro de Atos, ele fala: não, para mim importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Devemos andar de acordo com a legalidade, com tudo que está dentro da lei, desde que isso não fira aquilo que Deus nos dá como base. Bom, e essas mulheres vão lá, desobedecem, e o povo continua crescendo, até que nós temos aí a figura de Moisés, que vem para libertar o povo, né? Ele foi criado pela filha de Faraó, e aquilo que a Luísa estava falando. O povo, uma hora, depois de 10 pragas, foi tirado do Egito com mãos fortes. Foram para o deserto. Sair do Egito também é uma figura de Jesus Cristo, quando nós temos nos umbrais das portas o sangue aspergido. Quem tem o sangue tem a vida. Quem não tem o sangue não tem a vida. Olha que interessante. Quem tem o sangue tem a vida. Quem não tem o sangue não tem a vida. Está debaixo da morte. E o sangue, nós estamos falando do sangue de Jesus Cristo. A palavra fala: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que coisa linda. Quem tem o sangue tem a vida. Não é a nossa bondade. Cláudio Cardoso, muito bem-vinda. Deus te abençoe. Muito bom ter você conosco. Não é a nossa bondade. Não é fazermos boas ações. Não é sermos pessoas do bem, como dizem por aí. O bem tem duas visões. Tem a visão humana, que é a horizontal, né? Eu sou uma pessoa honesta, pago minhas contas, tenho família, trato bem as pessoas, procuro não fazer mal a ninguém. Essa é a bondade humana. E ela é uma bondade natural, precisa ser assim. E às vezes a gente tem visto aí, né? Alguém acha R$ 3.000 lá no banheiro, é um faxineiro, e aí devolve para o dono, fala: ele devolveu R$ 3.000. Não fez mais do que o dever dele. Mas é uma coisa que tão difícil de acontecer nos nossos dias, né? Que agora é louvado. Uma coisa que devia ser comum. E mesmo devolvendo, é bondade humana. Não é nada mais que bondade humana. Entende? É o que era para ser. Né? Que para nós agora está sendo assim maravilhoso demais. Né? Para nós, alguns, né? Bom, agora, essa é a bondade horizontal.
Agora, como que Deus nos vê? Vocês estão vendo minha mãe? Estamos vendo a filha. Estamos vendo um quintal, um corredor, lá no fundo tem uma pessoa que está se aproximando. Estava dando tudo certo. Vem mais, lá vem a mamãe. Ó, oh, coisa linda! Como é o nome da sua mamãe, Bel? Minha mamãe chama Balbina Leonor. Ô, dona Balbina Leonor, que prazer. Eles estão falando oi para você aqui na internet. Aqui, ó. Uma vitoriosa, oi. Né? Oi. Olha, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. Olha que coisa linda. É esse daí. A gente está aqui tentando abrir o portão. Ah, a senhora tem uma filha muito especial, muito querida nossa, viu? Somos todos Estou fãs falando dela. que você tem uma filha muito especial, mãe. É uma aula que está tendo aqui. É. Fala oi. Oi. Oi, gostei do oi. Oi, sério, de gente séria. Oi. Esse oi tudo risadagem, como falavam os nordestinos da minha família, não. Vamos lá. Então, agora nós temos essa figura, né? Jesus como o sangue que nos purifica de todo pecado. Quem tem o sangue tem a vida, quem tem o filho tem a vida, né? E aí, na saída do Egito, nós encontramos o cordeiro sendo morto para que aqueles que estivessem debaixo da cobertura do sangue tivessem vida. E falamos que não é nossa bondade. Porque nós estamos falando de bondade horizontal e bondade vertical. O que impedia aquelas pessoas de não morrer? Era a bondade deles? Já falamos que as egípcias que pouparam a vida das crianças hebreias eram pessoas maravilhosas, ou não? E se os filhinhos delas estavam sem a cobertura do sangue, eles sobreviveram? É lógico que não. Então não era a bondade deles. Era a marca do sangue, era o cordeiro. Não entende? Era o inocente que tinha morrido pelos pecadores. Eu posso entrar nas minhas salas de aula ao vivo? Oi, Bel, tá falando com a gente? Não, estava falando com a minha mãe aqui. Ah, tá. Então é isso, é a bondade do Senhor. Essa é a bondade vertical. E a bondade do Senhor, ela tem um nome. O nome da bondade do Senhor se chama Jesus Cristo. A Bíblia fala que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o mundo é uma coisa muito grande, né? Mas o mundo, aqui, ó, sou eu. Então eu posso falar que é o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado. Eu coloquei o dedo assim porque somos únicos. Cada um de nós tem uma marca exclusiva. Então o mundo fala de todos, mas o mundo fala de mim. Então Jesus morreu pelos meus pecados. Se eu recebo isso, eu tenho vida. E não é a minha vida, não é a minha bondade, é a bondade dele. É uma obra dele. A palavra fala que por dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Toda a glória é dada a ele. É por isso que eu sempre estou falando para o Kleber, para a Ana, é tudo graça, é tudo favor não merecido. Quando nós temos essa visão ampla, estava falando para a Aline, né? Que eu recomendo para vocês aqui, pastor Joseph Prince, é um homem de Deus, a palavra maravilhosa, enfatiza muito a graça como favor não merecido. Coisa muito linda, 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 linda. E você começa a se enxergar e falar, Senhor, como o Senhor é bom. Nunca uma pessoa que está debaixo da graça vai querer viver no pecado. Ela tem entendimento do amor tão grande que o Senhor tem por ela. Sabe assim? É uma coisa tão grande, é um favor não merecido tão grande, é uma dimensão tão enorme, que por mais que a gente ande na presença do Senhor, a gente quer andar mais, porque ainda é pouco. Então a Bíblia fala que aquele que está debaixo da graça não vive na prática do pecado, não tem prazer no pecado. É como uma borboleta que cai lá na lama, mas ela não quer ficar na lama, quer? É como uma ovelha que cai na lama às vezes, mas não quer ficar na lama. Não é como o porco que vive na lama, que tem prazer em ficar na lama. Então, nós somos lavados no sangue do Cordeiro. Nós temos o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. E essa graça maravilhosa nos leva a andar com Jesus. Então, quanto mais nós entendemos sobre o que é graça, favor não merecido, mais nós desaparecemos e o Senhor aparece. Entende como é lindo, como é grande, como é maravilhoso? Então, é disso que nós estamos falando. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse é o remédio.
para o pecado de Adão. Fala, Heloísa. O quê? Ela está querendo falar, mas Não tô não. Entendeu errado. esse é o remédio para o pecado de Adão, que é o meu pecado, que é o seu pecado. Eu tenho dificuldade, às vezes, de falar disso para algumas pessoas, porque eu já tive pessoas que não aceitavam de jeito nenhum que elas são pecadoras. Eu tinha um vizinho que a família inteira dele anda com o Senhor, menos ele. Hoje ele está em Ilhéus, na Bahia, que a família dele é de Ilhéus. É uma região de praias, de pesca, e ele é de família de pescadores. Seu Léo. E o seu Léo é uma pessoa boníssima, um homem que eu conheci mais de 40 anos trabalhando na Alpargatas, acordando de manhã, quem é de São Paulo, a Bel tá por aí, sabe, trabalhando lá na Alpargatas, no Radial Leste, ele saía de manhã e voltava à noite. Trabalhador, cuidava de 6 filhos com muito empenho, construiu uma casinha, depois fez a casa ficar boa, sabe? Muito trabalhador, honestíssimo. Fala para aquele homem que ele é pecador. Eu, pecador? Nunca matei, nunca roubei, cuido bem dos meus filhos, cuido bem da minha mulher, cuido bem da minha casa. Eu, pecador? Sim, é pecador. Lembra que Adão, quando foi expulso do Jardim do Éden, foi por causa de um pecado só? Quem nunca mentiu? Quem nunca cobiçou? Quem nunca se irou? Vai, como não é pecador? Aí, enquanto a pessoa está olhando para si mesmo e falando, eu sou bom, ele não admite que ele precisa de um Salvador. Ele está se afogando, ele está perecendo, mas ele não admite que precisa de um Salvador. Mas quando esse homem olha para si, se enxerga e fala, eu sou um pecador, ele também se vê como miserável. Que é a miséria do pecado que nos leva para longe do Senhor. Pela eternidade, eu quero dizer. E como miserável, ele fala assim, quem pode me salvar? Se eu estou no meio do mar, afundando, e não tem uma tábua de escape. Ele vai buscar um Salvador. Aí ele encontra Jesus, porque ele não está mais se garantindo nele. Ele precisa de um Salvador. E Jesus Cristo é um Salvador perfeito. Perfeito. Esse é o Cordeiro de Deus. Nós continuamos falando, depois nós falamos dos umbrais, como a Heloísa já tinha citado, né? O povo de Israel sai para o deserto, lá no deserto ele peregrina, e aí ele também começa a murmurar, e aí o Senhor manda as serpentes que já estavam no deserto se aproximar deles e começar a picar, e eles começam a morrer no deserto, e eles oram, falam para Moisés, Moisés, nos ajude, porque nós pecamos contra Deus. E o Senhor manda levantar uma serpente de metal, bem alto, bem alto, bem alto, porque eram mais de 3 milhões de pessoas. Eu brinco, é maior que uma torre de celular, bem alta, sabe? E eles tinham que olhar para aquela serpente de metal, mesmo que ela estivesse aparecendo pequenininha lá em cima, eles tinham que olhar para ela. E quando eles olhavam para aquela serpente, sendo picado da serpente física, né, do animal serpente, o veneno não fazia efeito, eles não morriam. Toda vez que a Bíblia se refere a serpente, espiritualmente está falando do diabo. Picada de serpente significa pecado que leva à morte e destruição. E olhar para a serpente de metal é olhar para Jesus na cruz. Nós encontramos no Novo Testamento um versículo que fala exatamente isso. Deixa eu só fazer uma observação bem pequenininha, que todo mundo já deve até saber, mas quem não sabe é legal também. Já repararam que o símbolo da medicina é exatamente isso? É a cura. Aquela haste com uma cobra, uma serpente envolvida, né? Os médicos, eles trabalham trazendo a cura, então por isso eles usam esse símbolo já lá da época do Egito. Porque assim, ó, que interessante. O Senhor diz no Novo Testamento, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, João 3:14, importa também que o Filho do Homem seja levantado. E sendo levantado, atraia muitos a ele. Jesus foi levantado na cruz e o símbolo, às vezes, pode deixar a gente intrigado. Por que não era uma ovelha de metal? Jesus não era o Cordeiro de Deus? Por que uma serpente? Serpente não fala do diabo? E agora acabei de falar que a serpente, ela sempre, quando aparece serpente na Bíblia, se refere ao diabo, se refere a coisa ruim. Por que Jesus, simbolizado uma serpente?
Porque a palavra fala que ele levou sobre si os nossos pecados. Então, na cruz, a Bíblia fala que ele foi ferido de Deus. Ali, ele foi atingido pela serpente, ele foi picado pela serpente. Lembram? Ele te ferirá o calcanhar, ela te ferirá o calcanhar, digo, a serpente te ferirá o calcanhar, mas você esmagará a sua cabeça. Está lá em Gênesis. Agora, a serpente havia picado o Senhor. E quem olhar para a cruz, também vai olhar para a serpente de metal. E quem olhar para a cruz, que não ficar olhando para o veneno da serpente, e nem pela dor que ele causa, nem pela, porque era serpente de fogo, a Bíblia diz, né? Nem todo o mal que ela causa, mas olhar para a cruz, tem vida eterna. Agora, se não olhar para a cruz, se não olhar para a serpente de metal, não tem vida. Aí o José Príncipe fala uma coisa engraçada, né? Pode ser olho castanho, olho azul, olho verde, olho torto, não importa. O importante é olhar. O importante é olhar. Olhar para o Cordeiro de Deus. Heloísa me deu um texto aqui. Fala, por favor. Não, é que você falou, estava fazendo comentário e eu coloquei aqui, que está em Gênesis 3,15, essa sentença que Deus fala, né? Que a serpente vai ferir o calcanhar e ele vai ferir a cabeça. Está em Gênesis 3,15, foi isso? Sim, sim. E agora nós temos a continuação. Eu vou aqui abrir. Vocês, não sei se vocês separaram aí o estudo de hoje, mas é o último estudo nós mandamos com bastante antecedência, porque nós repetimos, né? Esse é o 5, né? Então, no deserto, depois da serpente de metal aí, desse episódio, nós temos um outro episódio interessante, tá? Tá em Josué 2, de 1 a 18. Heloísa vai ler tudinho, é bem grande, por favor. até Aqui, ó. 18? Aqui, ó. Até 18? 1 a 18. Tá bom. Tá aqui, E tá aqui, ó. Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide e conhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e ali dormiram. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu. E disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo de se fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram, e de após eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se pelo caminho do Jordão, até os vãos, e havendo ele saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito, contando a história que a gente acabou de ler ali, né? E o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, né? Tá implorando, né? Pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa do meu pai, e dar-me como um sinal seguro de que conservareis com vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs,
com tudo o que tem e de que livrareis as vossas vidas da morte. Então, aqueles homens responderam-lhe: a vossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio, e será, pois, que dando-nos ao Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre um muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhe: ide ao monte, para que porventura não vos encontrem e não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá por 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio escarlata, que é vermelho, né? Isso. Que lembra sangue de Jesus, né? Protegendo, né? A janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai e a tua mãe, me lembra a arca também, hein? Sim. E a teus filhos e a toda a família de teu pai. Olha Deus dando um sinal aí de proteção, novamente, lembra os umbrais das portas? E daí nessa versão aqui, Heloísa, aqui, ó. Fica mais fácil. Os homens lhe disseram: estando livres do juramento, estaremos, é um pacto, né? É uma condição, né? Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido a sua casa, para a sua casa, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Então, existe uma condição, né? Nós vamos fazer dessa maneira se vocês também tiverem feito isso. Lembra mesmo o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, né? O sangue do cordeiro só pode proteger aquele que obedece, que confia, que crê, que faz corretamente, coloca lá o sangue para confiar, né? E também, se Raabe não fizesse o combinado, eles também não tinham pacto nenhum a cumprir, né? Olha que interessante. Raabe era uma mulher que não era do povo de Deus, e pior, ela era uma prostituta. A palavra fala claramente que ela era meretriz ou prostituta. Os muros de Jericó eram tão grandes que haviam casas em cima dos muros, e ela morava em cima do muro. Só que o que aconteceu diferente com Raabe? Ela creu no Deus de Israel. Ela, como todos os demais, tinha ouvido falar do que Deus tinha feito. Tinha tirado o povo do Egito, tinha atravessado o povo pelo Mar Vermelho, tinha destruído 2 reis gigantes, que era Og, rei de Bazã, né? E o outro, esqueci. Og e o outro lá, que agora me foge a mente, daqui a pouco a Luiz está procurando aqui, já vai falar. E agora esses 2 reis, que eram gigantes, haviam sido destruídos. E o povo todo temeu, inclusive Raabe. Todos os feitos tinham chegado até eles. Só que o que os demais fizeram? Vamos perseguir? Vamos prender esses espias? Vamos tentar vencer na força? Ela não. Ela creu que o Deus de Abraão também poderia protegê-la. E foi o que ela falou. Eu creio. Eu usei de bondade com vocês porque eu creio. E eu peço que, em troca, vocês usem de bondade comigo. E agora esses homens falam: olha só, nós precisamos que você tenha um sinal na sua janela, um sinal que vai trazer vida. E esse sinal é um fio, lá com certeza largo, porque eles tinham que ver lá de baixo, muralhas muito altas, um fio de escarlata, um fio vermelho. Uma corda, né? Desceram pela mesma corda, né? Não, uma outra corda desceram, eles ficaram um fio vermelho lá. E esse fio vermelho tinha que ser visto de longe. E se não tivesse sinal lá, nós estamos desobrigados, você não tem o sinal. Olha que interessante, a Heloísa citou exatamente o mesmo que foi falado na questão lá anterior, na saída do Egito, quando tinha que ter a marca do sangue nos umbrais das portas. E agora
no muro, no local da casa de Raabe, tinha que ter a marca do sangue. Entende? Vocês conseguem ver de novo Jesus aqui? Quando é o momento da destruição de Jericó, a Bíblia fala que eles dão 7 voltas, uma vez por dia, e no último dia eles dão 7 voltas no dia. Depois que eles dão a volta no muro da cidade, muros gigantescos, e somente cantando louvores, tocando a trombeta, não tinha nada a ver com guerra. E no 7º dia, tinham que tocar todas as trombetas e quebrar uns potes, onde tinha lá umas tochas. E a hora que eles fizessem isso, os muros desceriam. Imagina muros gigantes que cabiam quase em cima, descendo, afundando na terra. Foi o que aconteceu. Só que tem um muro que não desceu, uma casa que não caiu. Era a casa onde estava Raabe e a família dela. Raabe foi recebida no meio do povo de Deus, Jericó foi destruída e foi conquistada. E olha que interessante, Raabe casou-se e ela foi bisavó, tataravó de Davi. E da descendência de Raabe, Jesus veio. Deus pega o homem, o ser humano do monturo, a palavra fala, e os faz assentar no meio dos príncipes. Sim, no meio dos príncipes do seu povo. Fica a mensagem para mim, Elias. O que Deus é capaz de fazer por mim se eu crer? O que Deus é capaz de fazer pela Cláudia, se ela crer? Pela Rô, pela Bel, pela Ana, pela Aline, pela Heloísa? O que Deus é capaz de fazer por nós se nós crermos? A palavra fala que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e muito mais do que nós pensamos. Bom, nós temos esse texto que foi um pouco longo, mas muito precioso mostrando isso. Como uma pessoa que é ímpia, pecadora, sem Deus, consegue fazer parte da descendência, da ascendência de Jesus. E mais, olha que interessante, lá em Hebreus tem um texto que fala sobre a fé, né? A fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Jacó, a chamada Galeria da Fé. E adivinha quem está lá na Galeria da Fé? Raabe. Essa foi eleita. Essa se deu bem, porque creu no sacrifício do Cordeiro. Vamos lá. Depois disso, o povo de Israel, ele é introduzido na Terra Prometida. Deus havia prometido que eles seriam introduzidos na terra da promessa, aquela terra que Deus tinha jurado anteriormente a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eles se tornaram uma nação, um povo. E com isso, Deus também havia instituído o sacrifício de animais. Como é que era feito o sacrifício de animais? Existia lá em Jerusalém o templo. Esse animalzinho tinha que ser cuidado pelo pai de família, eram 2, separado das demais ovelhas. Ou um cabrito branquinho, sem defeito, sem doença, sem quebradura. Separava aqueles 2 animaizinhos, cuidava deles por 1 ano. Depois de 1 ano, levava até o sacerdote. O pai de família colocava a mão sobre a cabeça do animal que estava amarrado no altar. O animal era degolado, o sangue do animal era aspergido no altar e o pecado daquele homem que ele havia cometido durante 12 meses passava para o animal. O homem estava purificado. Depois a família inteira colocava a mão na cabeça do segundo animal, ele era sacrificado e o pecado da família passava para aquele animal por 12 meses. Era um sacrifício imperfeito. Todos os anos tinha que ser renovado. E agora nós temos aí associações de proteção aos animais, e tem razão, tem que proteger mesmo o bichinho, né? Os animais são maravilhosos. Mas eu vou fazer uma pergunta. Por que um animal inocente tinha que ser sacrificado no lugar do homem, por causa do pecado do homem? Enquanto vocês se preparam para responder, eu vou ler aqui o que a Cláudia mandou. Eu sou um milagre nas mãos de Deus. Tinha tudo para dar errado, mas ele olhou com seus olhos de misericórdia e me resgatou, me tirou do lixo. Deus pega o ser humano do monturo e os faz assentar no meio dos príncipes. Sim, no meio dos príncipes do seu povo. Temos um testemunho aqui. Quem mais pode dar testemunho? A Ana pode dar testemunho. A Rô pode dar testemunho.
A Aline pode dar testemunho. Ah, mas a Aline nasceu no berço evangélico, né? Um amigo meu pergunta assim, onde que é a fábrica de berço evangélico, né? Não, não existe berço evangélico, mas ela nasceu na família cristã, mas ela precisou ser resgatada, ela precisou crer. E A Heloísa tinha continuamente. tudo tá errado, igual a Carol está falando aqui. Era para ter sido, é verdade, sem brincadeira, prostituta, drogada, tudo que não prestava. Ela não teve pai, não teve mãe, não teve apoio de ninguém. Ela está aqui. Não é graça, não é misericórdia, não é favor? Sim, por quê? Porque olhou para o Cordeiro de Deus. Todos nós temos isso em comum, não é verdade, Cláudio? Nós olhamos para o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a gente olha para o Cordeiro de Deus, o milagre acontece. Não é a nossa bondade, é a bondade dele. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. E quem pagou esse preço de morte foi Jesus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, mas por que o animalzinho tinha que morrer pelo homem pecador? Sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Sabrina Santana, seja muito bem-vinda. Que bom demais ter você conosco. Pode falar, por favor. Sem ser a Heloísa, né? Que a Heloísa já falou que já soprou aqui. Fala, Ana. Som. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Vou fazer de novo. Por que um animal inocente tinha que morrer no lugar do homem pecador no Velho Testamento? Por que o sangue do animal tinha que ser aspergido por causa do pecado do ser humano? A pergunta mais clara é a seguinte: por que um ser humano não podia morrer por outro ser humano? Porque todos eram pecadores. Isso, eu não poderia morrer pela Ana. Ah, eu quero morrer pela Ana. Eu sou um cara muito bacana. Eu sou Jó. Eu sou Jó. Jó não falou assim que ele era justo? Jó falou assim: eu era justo. Deus passou de mim a minha justiça. Jó era justo? Era justo na horizontal, era na visão dos homens. Mas quando Deus confronta Jó, fala: onde você estava quando eu criei o mundo? Quando as estrelas cantavam em louvor? Onde você estava quando eu criei os ventos? Quem é grande aqui? Quem é justo aqui? Aí ele fala assim: eu me abomino no pó e nas cinzas, porque eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Quem vê a grandeza de Deus se enxerga, e se enxerga como um pecador. Agora, como que um pecador vai se oferecer por outro? Ah, não, eu sou uma pessoa boa, a Ana nem é tanto. A Ana precisa de salvação. Eu me ofereço aqui no lugar da Ana, mas você não serve também. Você é descendente de Adão, você é pecador. O sacrifício de animais era um sacrifício imperfeito, mas o sacrifício de animais apontava para o sacrifício perfeito. Era um animal separado, era um animal sem mancha, era um animal sem defeito, sem quebradura, tudo isso simbolizando Jesus. A Bíblia fala que ele era separado dos pecadores. Aí você lê na Bíblia assim: mas ele andou com prostitutas, ele andou com ladrões, né? Os caras que roubam aí, que esse cara não merece ser isso, aquilo, porque ele é ladrão, o outro fala que é bom, também é ladrão, tudo bandido, né? Nós estamos falando de política agora. Mas e aí? Se os dois olharem para o Cordeiro de Deus, encontram o perfeito, Jesus andou com eles, Jesus mostrou-se para eles, mas Jesus compartilhou com o roubo deles? Jesus falou com pecadores, com prostitutas, mas Jesus compartilhou com pecados deles? Não, Jesus se mostrou como fonte de vida para eles. Apesar de estar com os pecadores, ele nunca foi pecador. Então, ele foi separado. Já dizia meu amigo Agapito, né? Ele é cearense. Nós temos que. Ele usava tampada, tá? Nós temos que ser igual uma garrafa tampada no meio do mar. A garrafa está no mar, mas o mar não está na garrafa. Entende? Então, é assim: Jesus estava no mundo, mas o mundo não estava nele. Então, ele foi separado dos pecadores. Não havia defeito nele, não havia quebradura, espiritualmente falando. Não havia doença nele, espiritualmente falando, nem fisicamente, inclusive. Então, Jesus é perfeito. E tem uma coisa grande, maravilhosa em Jesus. Nós vamos ver lá no Novo Testamento. Vou pegar aqui o texto, a Heloísa já até separou aqui. Quer ler já, Heloísa? Não, não é isso não. Fala, o que você quer falar? Ela está com seu texto. Não, eu estou querendo mostrar, mas não era nem agora. O Salvador, ele é reconhecido
pelas pessoas que têm uma concepção especial. A gente entendeu na palavra que Jesus é o Salvador. Até Maria, é isso que eu ia falar, até a Maria reconheceu, Maria, que o pessoal fala, a mãe de Deus, né? Olha o que a Maria fala, presta, interessante demais isso. A minha alma engrandece ao Senhor. Ela tem ele como Senhor. Sim. Agora ela vê ele como Deus, né? O Senhor aqui com letra maiúscula. E o meu espírito se alegra em Deus, vírgula, meu Salvador. Olha como ela vê, olha a concepção grandiosa que Maria consegue separar, né, aquela criança que nasceu do ventre dela como um Deus que veio para salvar ela do pecado dela. Ou seja, você estava comentando, né? Difícil algumas pessoas reconhecer que são pecadoras. Maria, ela percebia. Ela Maria, não é É. eu, Elis, nem Luísa, não, ela Maria, se viu como uma pessoa necessitada de um de um Salvador. Salvador, e ela reconhece, olha lá, ela diz, a minha alma engrandece, quer dizer, ela está louvando a Deus. Qual que é a passagem, o versículo, o capítulo, versículo? Lucas 1, 46. É o Cântico de Maria, Lucas 1, 46. Ah lá, olha, eu vou continuar lendo. Eu acho isso lindo demais. É uma coisa, é um esclarecimento. Porque atentou na baixeza da sua serva. Olha como ela está falando dela mesma. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela realmente, ela teve, né? O Salvador foi gerado na barriga dela. Então, bem-aventurada sim. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Ela se inclinou a adorar o Jesus, o Senhor Jesus, como Deus dela. A Sabrina está falando algo interessante aqui também. Isabel, quando recebeu Maria, declarou que Maria era a mãe do seu Salvador. Ou seja, Isabel também precisava de um Salvador. Sim. E quem não precisa, sendo todos descendentes de Adão? A Bíblia fala que em Adão todos pecaram. Todos que são descendentes de Adão pecaram. Então é muito interessante isso. Prossiga, por favor. Eu quero continuar os 50. E a sua misericórdia é de geração, para nós agora, chegou na gente, em geração sobre os que o temem. Então, esse é o passaporte. Temer a ele, né? Reconhecer e temer que somos eleitos também. Essa grandeza do Senhor se manifesta no Novo Testamento. Eu não sei quem está com o estudo aberto aí, porque nós mandamos já o PDF, né? Aqui está escrito Heloísa, mas eu vou ler, tá? O verbo, a palavra criadora, se fez carne, diz comecinho do Evangelho de João, né? João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, né? A Heloísa vai ler aqui para nós, por favor. Não, tá ali mesmo. Aqui? Aqui, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Esse versículo eu estudei a semana inteirinha com a minha princesa, porque toda a humanidade tem que conhecer esses versículos. Essa sequência tem que cair bem claro no nosso entendimento, né? Falando sobre o verbo, nós lembramos que quando Deus criou o homem, quando Deus criou também as outras coisas, sempre ele usou o verbo. Façamos isso, haja luz. E disse Deus, haja luz, é o verbo haver. Façamos o homem, fazer, mas no plural. Veja que interessante. Quando Deus projeta algo, ele precisa falar. E na hora que ele fala, aí já é Jesus, porque Jesus é o verbo. Entende a grandeza da palavra? Jesus também é chamado de palavra de Deus. Quando o verbo é expresso, a vida acontece. A palavra se torna vida. Porque sem vida, a palavra não tem valor. Nós encontramos em Ezequiel o vale de ossos secos, que é uma parábola de Deus se referindo a Israel. E Deus manda o profeta falar a um vale de ossos sequíssimos. As batalhas,
nas épocas bíblicas e depois, até século XVIII, por aí, eram feitas com armas brancas, né? Espada, lança, outras armas assim desse estilo. E havia muita mortandade, geralmente eles lutavam nos vales, nos lugares baixos. Depois da batalha, ficava uma quantidade gigantesca de corpos mortos. Eles eram saqueados, só que eles permaneciam lá naqueles vales. Com o decorrer do tempo, se transformava num vale de ossos secos. E, claro, com o decorrer do tempo, esses ossos se movimentavam. Imagino que os animais iam lá, comiam uma carcaça. Imagina, né? O braço de um ia para um lado, a perna para o outro. Sabe igual ao mercado? Quando você vai no mercado, você vai comprar uma coisa, depois você muda de ideia. Você pega o Danone, você deixa lá onde está o sabão. Sabe? Tava desse jeito o negócio. E agora Deus fala para o profeta: olha, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Eu posso fazer eles viver? Ó, Senhor, ele foi sábio. O senhor sabe. Para mim é grande demais, o Senhor sabe. Aí Deus fala: então profetiza. Ó, ossos secos, se juntem. Aí a perna que está lá na seção de frios volta para a seção de carne, né? Tudo voltou para o seu devido lugar. Então, imagine, né? A Bíblia fala um estrondo, né? Um estrondo. A cabeça que estava lá a 100 metros, vem rolando por um monte de ossos. Imagina a cena. E agora tem esqueletos. Bonitinhos. Esqueletos. Agora o Senhor manda profetizar para que neles houvessem nervos. Começa a nascer nervo. Imagina agora com essas computações gráficas, né, dá para fazer. Você imagina a cena, né? Porque a gente tem visto esses filmes mais modernos, né? Agora, beleza. Depois o profeta profetiza e agora vem pele sobre eles. Então vem pele, vem cabelo, dá para saber como que o cidadão era, né? Porque eram homens, guerreiros, né? Só que a Bíblia fala que faltava uma coisa importante. Não tinha vida. E agora o Senhor manda o profeta profetizar ao Espírito. E o Espírito é o vento. Lembra quando Deus formou o homem do pó da terra? Depois ele soprou o Espírito? É o Espírito Santo. Nós temos uma centelha do Espírito Santo. A palavra fala que o Espírito do homem testifica com o Espírito de Deus que esse homem é filho de Deus. Quando você nasce de Deus, o Espírito Santo testifica, dá testemunho. Seu espírito renasce. E esse espírito veio de Deus. Entende a grandeza do que eu estou falando? Agora, se não há a palavra, os ossos não vão voltar ao seu devido lugar. Se não há a palavra, não vai nascer nervos. Se não há a palavra, não vai nascer carne. Se não há a palavra, não vai ter vida. Se não há o verbo. Então, o verbo é a palavra. O verbo é Jesus. Você vê claramente o Pai, você vê claramente o Filho, você vê claramente o Espírito Santo. E aí o Novo Testamento fala que Jesus é o verbo que se fez carne. Interessante que quando Deus visita Maria, através do anjo Gabriel, ele diz que ela conceberia. E ela fala: mas eu sou virgem. Como eu vou ser mãe se eu não tenho marido? Estou noiva, eu não tenho marido. Aí o Senhor fala assim: descerá sobre você o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te encobrirá. Vamos voltar para Gênesis? Lá em Gênesis o Senhor fala que da semente da mulher, que não tem semente, nasceria um que esmagaria a cabeça do diabo. Eu falo que mulher é terra e homem é semente, né? Você coloca semente. Você coloca semente na terra e nasce o fruto. A Aline está grávida. Não é assim que nós concebemos? Pais e mães concebem? Então, só que agora... E aí? Essa mulher que não tem marido, ela está grávida. Então você encontra algo muito precioso que as pessoas às vezes não prestam atenção. Segundo a carne, Jesus é da descendência de Davi. Jesus é da descendência de Abraão. Segundo a carne, eu digo segundo nós, seres humanos. É da descendência de Abraão. Mas ele não é descendente de Abraão. E nem de Davi. E nem da Raabe. Por quê? Porque ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Quem é o pai de Jesus? Segundo a carne.
Está lá o Espírito Santo, não é? Ele é descendente de Adão? Jesus é descendente de Adão? Não é descendente de Adão. É por isso que a Bíblia fala que Jesus também é chamado de segundo Adão. Assim como Adão foi concebido e nasceu sem pecado, concebido na mente de Deus, criado por Deus e nascido de Deus, e depois pecou, Jesus também foi concebido sem pecado. Por isso que ele também é chamado de segundo Adão. Ele não era descendente de Adão. Só uma observação. A ovelha sempre tinha que ser sem mancha e sem pecado. E esse filho de Deus que veio nascer na Maria por obra do Espírito Santo também. Então ele veio por outros meios, não contaminado pelo pecado. Então por isso ele podia salvar. Só que tem uma coisa interessante. A Bíblia diz que ele foi em tudo tentado. Foi tentado em tudo. Se ele foi tentado em tudo, a Bíblia fala que ele poderia ter pecado, concorda? Em tudo ele foi tentado, assim como Adão foi tentado. E se ele foi tentado em tudo, não pecou, a diferença está em ele ter se mantido fiel. Exatamente. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Agora, vocês lembram que Jesus sendo tentado especificamente lá na tentação de Satanás, depois dos 40 dias de Jesus? Hebreus 4:15 fala sobre isso. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Então, ele nasceu sem pecado. Mas ele viveu sem pecado. Ele sofreu podendo pecar. Né? Entende que ele era um 100% Deus, mas ele era 100% homem? A Bíblia fala que ele foi pecado em tudo. Então ele foi pecado com riqueza? Foi tentado com riquezas? Foi tentado com riquezas. Satanás fala para ele assim: eu te darei todos os reinos da terra, se você prostrar e me adorar. Aí fala que ele, em espírito, mostrou para Jesus. E Jesus era um homem. E Jesus não falou assim para Satanás: isso aí não te pertence, não. Porque quando Adão pecou, Adão entregou, sim, os reinos da terra a Satanás. É por isso que nós não falamos que o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil não é do Senhor Jesus. O Brasil não é do Senhor Jesus, a Bolívia não é do Senhor Jesus, os Estados Unidos não é do Senhor Jesus, e o mundo, a Bíblia fala que o mundo jaz no diabo. O mundo são todos os países da terra, sem exceção. Entende? Isso é ufanismo, falar o Brasil é do Senhor Jesus. Não, o Brasil não é do Senhor Jesus. Mas a igreja que está no Brasil, essa é do Senhor Jesus. Ainda que ela seja aparentemente imperfeita, como falamos lá da arca, né? Tem sujeira, tem problemas, mas é a igreja de Cristo, temos que ter cuidado. É a igreja de Cristo. Agora, é esse cordeiro que nasceu sem pecado, viveu sem pecado. E João fala: aí está o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entende a grandeza disso? Tudo que nós vimos no Velho Testamento são sombras. Jesus é a luz. É o tempo perfeito de Deus. A Bíblia fala que é o tempo perfeito de Deus, o tempo do nascimento de Jesus. Então, nós temos do Velho Testamento, começando em Gênesis até Jesus, e temos Apocalipse voltando até Jesus. Jesus, já falei aqui, é o centro da vida, é o centro da igreja, é o centro do universo, é o centro de todas as coisas. Por isso que nós não adoramos a mais ninguém a não ser a Jesus. Nós temos o Pai, nós temos o Filho no centro e nós temos o Espírito Santo. Respeito todas as religiões, e sempre vou respeitar. Respeito também todas as opções, sejam quais forem, políticas, sexuais, seja o que for. Sou 100% contra alguém querer nos impingir goela abaixo para votar em A ou votar em B, por exemplo, nesse momento político que vivemos. Porém, nós sabemos que a verdade está em Jesus. Voltando ao ponto, né? Eu estou falando respeito todas as religiões para citar algo específico. Existe lá em Goiás uma adoração que eles falam que é o Divino Pai Eterno. Respeito. Não sei se todos aqui são evangélicos ou não, e não estou falando de religião, nem falando contra religião A ou B. Mas eles têm um símbolo lá no Divino Pai Eterno, que é Jesus, o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus no meio, Deus de um lado
o espírito do outro, e Maria na frente, no meio de todos. Peguem lá, coloca no Google depois assim, ó, Divino Pai Eterno, e coloca assim imagens para você ver. Eu estou dizendo para vocês o seguinte: o centro do universo, o centro da Bíblia, o centro de todas as coisas se chama Jesus. Somente ao Senhor Jesus adorará, o teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ele é digno de toda a honra, toda a glória e toda adoração, porque só Ele pode pagar o nosso preço na cruz do Calvário. Só através dele nós temos vida eterna. Não existe outro intercessor entre Deus e os homens. Temos a Bíblia, a palavra de Deus, que nos afirma isso. Agora, a Bíblia diz também que todo aquele que olhar para o Cordeiro tem a vida eterna. Todo aquele que se vê como pecador, todo aquele que se enxerga como alguém que não tem como se salvar por si só, que entendeu tudo que nós falamos desde o comecinho, entendeu que é um pecador, que todos nós nascemos debaixo do pecado, nascemos da descendência de Adão, e por isso nós já nascemos pecadores. Não é que depois que faz 7 anos começa a pecar, nem depois que faz 4, nem depois que faz 5. Já nasceu pecador. Quando é pequenininho, faz pecadinhos infantis, como puxar o cabelo do amiguinho, falar uma mentirinha, mas depois que cresce, fica um pecadorzão, especialista em pecar, igual o nosso gato, que já nasceu gato, né? Eu brinco, né? Ele tá crescendo, vocês viram o gatinho semana passada, né? Cada vez ele tá mais gato, agora já sobe na janela, que não conseguia, agora ele já consegue pular alto, sabe aqueles pulos de gato, que ele fica com as 4 patinhas e pula para cima? Ele já consegue fazer isso, ele é gato. É natureza de gato, ninguém precisou ensinar para ele. Assim como nós, já somos pecadores por natureza. Começamos com pecadinhos básicos, depois ficamos especialistas em pecar. E ainda apontamos o dedo para o outro. Falamos, olha como ele é pecador. Todos pecaram, a Bíblia fala. E todos são carentes da glória de Deus. Quando você e eu enxergamos isso e falamos, miserável que homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, como Paulo falou? Aí eu olho para a cruz. Eu olho para a serpente de metal. Eu olho para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se eu creio, se eu recebo isso no meu coração, se eu entendo, eu sou um pecador, Jesus proveu salvação para mim. E essa salvação tem um nome, é Jesus Cristo. Se eu recebo isso como verdade, eu devo confessar a Jesus. Eu devo me ajoelhar em qualquer lugar e falar assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu reconheço que eu sou um pecador. Reconheço que em mim não há bem nenhum. Mas eu entendo que o Senhor proveu salvação para mim, quando o Senhor mandou seu Filho amado, seu Filho sem pecado, sem defeito, que viveu uma vida sem pecado, separado dos pecadores, e conscientemente e voluntariamente se entregou em meu lugar. Derramou seu sangue na cruz do Calvário. Foi torturado pelos meus pecados. E a Bíblia fala que aquele sacrifício foi perfeito para Deus. Olha aqui. O Elias está falando baseado na Bíblia, está escrito lá em Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, está falando de Jesus, né? Sim. Serás salvo. Salvo do quê? Daquela necessidade que a gente começou lá no Éden. O homem não pecou e morreu, e sem derramamento de pecado não há remissão, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Toda essa história do plano da salvação que a gente contou até aqui tem a ver com isso. Jesus, ele se faz uma ponte que resgata o homem da condição de pecador para fazer ele merecedor. Jesus nos faz merecedor, né? Nos faz filhos, nos resgata, nos dando a oportunidade de salvação. E por que Jesus pode fazer isso? Porque ele pôde morrer. Primeiro que ele não tinha pecado, então ele podia. Ele era um candidato, o único candidato. E o que deu força a isso? Ele morreu? É um fraco. Não. Ele se submeteu à morte. E depois da morte, não acabou. Ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele tem o poder da vida na mão dele. Ele tem o poder da vida e o poder da morte. Então, ele pode salvar. Por isso, porque ele se entregou. Tendo condição de entrega, ele teve a condição de entrega, a gente estudou aqui. E ele
teve a vitória quando ele ressuscitou. Então, ele não foi um derrotado, pelo contrário, um vencedor, e que nos faz vencedor. Com ele. Com ele. Por isso que eu li esse versículo. A pessoa que crê nessa história, que é real, e ela se entrega no particular, ou abre a boca, ou confessa, ajoelhado, da maneira que você escolher. Mas se você falar, Senhor Deus, eu creio nisso, que Jesus morreu por mim, veio me resgatar com poder e glória, eu quero morar com ele. Será salvo. Reconheço que sou um pecador. Reconheço que sou pecador e preciso disso. Então você é salvo comigo, você é salvo com Elias, todos. Como Raabe, não tem condição, não importa quem você é. Se você creu, Tem a vida eterna. você tem a vida eterna. Tem uma pergunta muito importante. Essa pergunta eu acho que é básica. E a pergunta é: por que Jesus precisou morrer? A Bíblia fala que Deus é um Deus justo, é um Deus de justiça. Nós viemos mostrando no decorrer de todo esse tempo a justiça de Deus. A justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Nós temos a bondade horizontal, mas para Deus não existe ninguém bom, todos são pecadores. Precisamos da bondade vertical. Nós vimos lá, desde Gênesis, que tem que haver morte para que haja vida. A Cláudia está pedindo licença, que vai sair, né? Porque tem uma reunião. Cláudia, muitíssimo obrigado pela tua preciosa presença. Daqui a pouquinho a gente acaba, mas vai ficar gravado, se você puder ver esse finalzinho, tá? E vamos ter outras lives, porque a Aline já falou que o Senhor tocou no coração dela, que vamos fazer novas lives. Deus tem muita coisa boa para nós aí para frente, tá bem? Queremos que todos sejam participantes, não só ouvintes, mas temos pessoas lindas como a Rô, por exemplo. Deus tem usado muito a Rô. Temos a Denise, temos a Ana e temos a Cláudia, que eu não conheço, mas eu sei que está cheio do Espírito, cheio de coisas boas para falar. Também temos mais uma pessoa linda aqui, que é a Sabrina, que eu não conheço, mas eu sei que é do Senhor, por isso que está aqui conosco. Então, todos temos que compartilhar essa graça maravilhosa. Mas fica essa pergunta: por que Jesus precisou morrer? Por que Jesus precisou morrer? Porque havia uma sentença de morte na cabeça do homem. Deus falou: se você comer dessa árvore, você com certeza vai morrer. E a palavra de Deus não volta atrás. É por isso que os animaizinhos morriam lá no Velho Testamento. Tinha que haver morte. A Bíblia fala: quase todas as coisas se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão. Por que sem derramamento de sangue não há perdão? Porque alguém tem que morrer. Deus falou que ia morrer. Deus não falou que ia morrer. A palavra de Deus vai voltar atrás? O salário do pecado, diz a palavra, é a morte. Então, Hebreus 9:22 é o que diz: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Remir é pagar o preço, não há pagamento de preço. Jesus pagou o nosso preço. Isso é muito sério. Isso está dizendo que não existe outra porta. Não existe outro caminho. Não existe boas obras. Não existe nada que nos leve a Deus a não ser Jesus. Então o Espírito precisa tocar você. Você precisa entender essa verdade. Você só vai ter vida eterna se você crer que você é um pecador e receber a salvação que há em Cristo Jesus. Ela existe, ela existe, ela existe, ela está em Cristo Jesus. Heloísa quer ler um versículo aqui. Na verdade, é só sobre o que o Elias está falando, que a justiça de Deus existe a sentença certa, mas existe também o remédio. O Senhor, ele não nos abandonou como no Éden. Né? O Senhor é o provedor o tempo todo. Nós somos dependentes dele. Se a gente depende, a gente é abençoado. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Nós que conhecemos que o Senhor quer que andemos por esse caminho, com certeza vamos aceitar e nos submeter à justiça dele, que é de amor. Que é perfeita. Sem a justiça de Deus, o que somos nós? Somos injustos por natureza. Como nós vamos entrar na casa da Denise se nós não temos amizade com ela? Como nós vamos fazer parte da família se nós não temos como entrar porque não recebemos a filiação?
A Bíblia fala que todos os que creram, Deus lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Foram feitos Olha filhos que de Deus. interessante. A todo mundo fala assim: eu vou tomar minha cervejinha na sexta-feira porque eu também sou filho de Deus. Não, não é. É criatura de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Mas filhos de Deus são só os que são irmãos de Jesus. Os que receberam Jesus como seu Salvador e Senhor. Então, hoje nós terminamos essa live. Nosso tempo está terminando também. Nós queremos deixar claro que a fonte da alegria, a fonte da justiça, a fonte da paz, a fonte da salvação eterna, a fonte e o segredo da Rede Brasil Startup de ser feliz tem um nome: Jesus Cristo, o Justo. A Bíblia fala, ele é o preço, a propiciação pelos nossos pecados, tanto pelos nossos como pelos de toda a terra. Quem recebe a salvação de Jesus Cristo, ele é feliz. Por quê? Porque ele sabe que ele não merecia, mas ele é muito amado pelo Criador do universo. Ele sabe que ele tem uma fonte inesgotável de amor e de vida. Ele sabe que ele tem a quem recorrer. E ele sabe que nesse Cristo ele está firmado. E o dia que ele passar dessa vida física para a vida eterna, ele vai ser recebido de braços abertos pelo Senhor. Amém. Amém? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Alguém tem uma pergunta? Quer fazer alguma colocação? O nosso tempo já passou um pouquinho, mas nós começamos também um pouco atrasados. Começamos mais ou menos uns 15 minutos depois. Alguém quer, por gentileza, falar algo do Espírito que está aí queimando no seu coração? Por favor, vamos te ouvir. Eu tenho algo para compartilhar. Quando eu era mais nova, né, na escola, vocês devem lembrar também, a gente fazia uma conta matemática e tinha que fazer a prova real para ver se a conta estava certa, né? E a prova real, para a gente saber se a gente, né, tem a Cristo, a gente já aceitou, né? Oramos aqui juntos, entregamos a Ele nossa vida, mas a evidência de que isso já é uma realidade, que o Espírito Santo está em nós, é o que a gente chama de o fruto, né? Porque desde ali do Éden, como a gente falou, os papais comentaram, e nos ensinaram, tudo é sobre fruto, semente. Tudo que Deus foi fazendo, falou, tem a semente, frutifica, frutifica, frutifica. Falou para os animais, para as baleias, para o ser humano, para a vegetação. E aí tem algo que Deus nos dá para também frutificar, que é o próprio Espírito. E o fruto dele, ele tem algumas características, que é o amor, a alegria. Gálatas? Gálatas 5:22. Se você sente amor profundo por Deus, pelas pessoas, por você mesmo, o Espírito Santo já está em você. É claro que a gente pode, né, ter momentos de erros e tudo, mas eles vêm acontecer, mas a maior parte do tempo é isso que está reinando no seu coração. A verdadeira alegria, não importa a circunstância, se morreu a pessoa que você mais ama, se você está sem dinheiro, ou está com muito dinheiro e sentindo que as pessoas estão interesseiras ao seu lado, está doente, não importa. Então, a alegria, a paz, não vive em ira ou ansioso, conflituoso, tá bem tranquilo, porque a paz está dentro de você. Paciência, né, que é uma fusão aí da palavra paz e ciência, conhecimento da paz, você conheceu a Cristo. A benignidade, a bondade, fidelidade, bondade, fé, mansidão e consegue se dominar. Não vou fazer isso, não vou. Vou fazer isso, vou. Porque o Espírito Santo te ajuda. Quero acordar cedo, vou conseguir. Quero começar uma dieta, entende? O Espírito Santo vai nos ajudando. E ainda termina assim esse versículo falando: contra essas coisas não existe lei. Então, vai alguém para um tribunal ser acusado de ter muito amor? De ter paz? Não vai. Agradando a Deus, a gente agrada também os homens, né? Mas o nosso foco está nele. E eu queria falar sobre isso. E também uma outra coisa que eu aprendi esses dias, que é muito lindo. A gente fala, né? Recebemos a salvação, Jesus veio por nós e tudo isso.
é muito legal a gente pensar isso, mas na verdade ele não veio por nós. Nada de toda essa história é por causa da gente, é por causa dele mesmo. Porque o plano perfeito do Senhor é que ele seja agradado. Tudo foi feito para louvor dele. E se não tivesse vindo Jesus, ele não estaria suprido. Só Jesus agrada a Deus. Então não é eu aceitar Jesus para eu ser parecida com Jesus e ficar me esforçando todo dia para isso. Eu não tenho que parecer com Jesus em nada. Eu tenho que não aparecer, né, e deixar de ser eu mesma, o que não é uma coisa assim do dia para noite, é um processo. Porque volta, por exemplo, começou a live aqui, eu sou bem sincera, e é legal a gente ser bem honesto. Eu tava impaciente porque eu não conseguia gravar. O papai, vai, vai. E eu senti que eu falei do jeito mais sensível com o papai, eu até peço perdão, pai. Sabe assim, tipo, ah, como não tá dando certo. Mas é a nossa natureza, é a nossa carne que quer voltar. Mas o Espírito Santo, ele é sobre nós. Então, ele sempre vai acalando a nossa alma e tirando de nós o velho homem, né? E Jesus precisava vir para que Deus fosse agradado. E ele é um, né? Então, quando Jesus olha para a gente, ele olha através de Cristo. E aí sim ele fica muito feliz. Já não mais vivo eu, mas Cristo, então ele fala: oh, aí tá Amém. maravilhosa essa oferta. Então, que prazer a gente poder aprender isso. Eu até falei para o papai e para a mamãe essa semana, não queria que parasse, eu tô aprendendo muito. Como eles comentaram, você não é cristão, né? Que é uma expressão que fala para quem desde criança foi discipulado. Meus pais me discipularam, e minhas irmãs também, desde sempre, desde a barriga, eu tava orando, agora eu tô repetindo esse processo aqui com o meu bebezinho tá vindo. Mas e eu, assim, tem muita gente que nasceu na igreja, mas demorou para cair a ficha. Mas eu tenho primeiras memórias de ter o encontro com Deus criança mesmo. E por isso que eu acredito tanto na importância, né, de falar para eles abertamente da Bíblia. Não ficar só contando historinhas fofinhas, mas contar, ler a Bíblia mesmo, assim, porque a criança entende. E com 6 anos, assim, eu lembro que foi a primeira vez que eu tive consciência e falei, eu quero Jesus na minha vida. Mas é um processo, né? A gente tem fases e tudo isso, mas o Senhor vai nos dando firmeza e constância para que a gente possa se abrigar nele e não importa o que aconteça. Eu quero voltar aqui para vocês para compartilhar que, só para fechar, né? Mas para compartilhar que teve a gestação, foi parto normal, ou teve, né, o nascimento do bebezinho, foi parto normal e não teve nada de dor. Porque, como a gente tem falado, né, é um novo tempo para nós. Jesus já entrou na frente. No Éden, o ser humano estava nu. Jesus ficou nu quando ele estava na cruz. E ele se fez, né, vergonha sobre nós, por causa de nós. Levou tudo. Então, não é mais para a gente ter nada disso. Eu estava relendo Gênesis hoje de manhã e até comentei com o Ed. Falei, Rani, essa penalidade já saiu das nossas costas. A gente só precisa acreditar, né, de que não temos mais dor, de que o parto não é para ter dor, porque aquilo foi uma punição severa. Mas Jesus veio para remir isso. E falei para ele até que ele tem um monte de metas diárias no trabalho, né? Do suor da sua, né, do seu braço você vai trabalhar e todos os dias vai ser difícil conseguir o pão, né? Em outras palavras, vai ser difícil você ter dinheiro, ter o seu sustento. E ele fica claro, né? Todo dia assim, Rani, ora comigo pelas metas e tal. E eu falei, parece assim, sabe? Tipo, eu abri o olho e falei, Rani, não é para ser difícil nem um dia, é para ser muito fácil. A gente precisa acreditar nisso e deixar o Espírito Santo fazer, porque já acabou essa sentença. Então não vai ser difícil ter o que a gente precisa. Então é um novo tempo e o Senhor já tem nos dado isso e vamos prosseguir crescendo, né? Vamos ver se a gente consegue. Não sei se vai ter um intervalo e depois a gente continua com as aulas, vamos alinhar isso certinho, mas eu tenho certeza que está sendo muito importante, até pelo fato de ficar gravado, tem gente que assiste depois e comenta, então que cada semente vira uma árvore. Muito obrigada por esse tempo, cada um, né, por estarmos aqui. E papai e mamãe, muito obrigada por
por tudo, assim, pela dedicação e cada detalhe por serem instrumento do Senhor nas nossas vidas. Amém. É uma honra, né? Ser instrumento do Senhor é a maior honra que alguém pode ter, né? Nós não falamos absolutamente nada a respeito de nós, porque se falarmos sobre nós, quanta coisa ruim para se falar, né? Nossa natureza, nossa imperfeição, mas nós falamos do perfeito. Falamos do perfeito. Nós estamos nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, todo o tempo, por Cristo Jesus. É essa grandeza que nós cremos, que nós proclamamos, que enche o nosso coração. É por isso que a Rede Brasil Startups existe. E é por isso que o Senhor tem muito fruto precioso para fazer nascer, crescer e multiplicar, cheio de boas sementes a partir dessa rede. Amém. Eu vejo que tudo que Deus tem feito, todas as pessoas que têm agregado, estava falando com a Rô, ontem, né, Rô, estava falando sobre isso, né? E eu falei dela, ela falou, não, vocês também. Nós somos uma família de pessoas que estão aqui para adorar o Senhor. Deus tem usado a Denise, ela proclamou o Senhor num livro inteiro, detalhe por detalhe. Já estamos indo para outro livro. A Rô, Deus tem usado lá na loja, Deus tem usado de tantas formas. A Ana, o Senhor tem usado para consolidar vidas, para trazer cura. Eu não falo que é cura física só, né, Ana? Através das palestras sobre câncer, mas é cura espiritual do maior câncer, que é o pecado. E Deus tem nos usado, porque Ele é bom. É uma honra, é uma honra, é uma honra ser usado pelo nosso Deus maravilhoso. Algumas pessoas precisaram sair, como a Sabrina, nós agradecemos demais a presença dela. E louvamos a Deus pela vida da Cláudia, que esteve conosco, pela vida da Ana, da Rô, da Denise, da Aline, pela vida de todos que vão ser alcançados através dessas lives, que nós fizemos tudo para a glória do Senhor. E muita coisa boa está vindo por aí, porque Deus é bom. Um abraço. Deus que abençoe também. Amém. Obrigada. Deus abençoe vocês. Amém. Deus que abençoe, que a gente possa continuar. De repente, outra pessoa falando também é muito bom, né? Sei lá, são sugestões, né? A ideia é essa. Que o Senhor use e nos alimente cada dia mais, né? Amém. Uma tarde feliz, uma vida feliz. Abraço gigante. Amém. Deus abençoe. Obrigada. Amém.